Irmão, eu tenho meia hora para pregar, fazer um batismo, expulsar os demônios. Fala com seu irmão, vai dar tudo certo. Êxodo capítulo 17, versículo 15. É uma mensagem, eu preciso que você agora, assim, redobre sua atenção. Aqueles cultos mais densos de entender a palavra, hoje a palavra ela é mais pastoral. É uma palavra que gera entendimento, mas se você não tomar cuidado, você sai daqui sem entender nada. Porque algumas coisas serão reveladas a nós aqui. Eu quero ficar um pouquinho preso naquilo que eu fui escrevendo, fui estudando. Então você vai ver eu lendo um pouco mais hoje. É porque eu falei, Deus, eu preciso ser fiel ao que o Senhor me entregou. Então, tome nota da mensagem de hoje. Nós estamos numa igreja bereana, o que nos move é aquilo que está escrito. Então, você precisa ter paixão pela palavra. Falei hoje pela manhã que as pessoas dizem ser crentes, cristãos, amam a palavra, mas 80%, 90% nunca leu a Bíblia inteira. Se eu te falasse que você ia ganhar 1 milhão se você lesse esse livro aqui inteiro, você lia ele de um dia para o outro. Mas é porque você inverteu os valores. Aqui tem muito mais que dinheiro, que recurso. Aqui tem algo que te leva a reinar na terra e reinar eternamente. Aqui tem restauração de casa, restauração de família. Aqui dentro está contido curas, milagres. Aqui dentro tem tanta coisa, tem tanto poder que pode ser liberado sobre a sua vida. E eu queria que você fosse um cristão que fosse diferente, priorizasse a palavra de Deus. É muito bom a gente ouvir aqueles sermões que o povo grita, foi fogo puro hoje, mas que você entendeu nada? Então não valeu. Prefiro que às vezes você saia mais tranquilo, mais calmo, mas fala assim, nossa, eu entendi, a palavra mexeu aqui dentro. E eu quero falar nessa noite sobre isso. Êxodo 17, verso 15 diz, e Moisés edificou um altar, a qual chamou, o Senhor é a minha. E Moisés edificou um altar, a qual chamou, o Senhor é minha bandeira. Senhor, fala conosco. Pedimos ao Senhor que essa palavra ela venha encontrar os nossos corações abertos. Arranca do nosso meio todo espírito que arrebata palavras. Leva cativo o nosso entendimento nesse momento, para que possamos absorver tudo aquilo que está sendo liberado pelos céus nesse lugar. E ao sairmos daqui, vamos colocar em prática e vivermos tudo aquilo que sua palavra está dizendo ao nosso respeito. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus, e você diz. Moisés, ele é um sobrevivente. Ele sobrevive ao massacre quando ele está para nascer. O faraó manda matar as crianças, ele sobrevive. A sua mãe, com medo de perder Moisés, vai colocar ele nos juncos ali do rio Nilo. Ele vai sobreviver, ele não ficou nas águas, mas ficou no junco. A Bíblia diz que ele sobrevive. Quando ele está mais velho, Deus se manifesta a ele, fazendo ele entender qual é o propósito a qual Deus tinha para a vida dele. O faraó vai se levantar querendo matar, ele tem que fugir, mais uma vez ele sobrevive. Eu entendo que aqui no nosso meio está cheio de sobreviventes. Se pegar a sua história agora, aquilo que Deus fez na sua história, na sua família, você é literalmente um sobrevivente. E se você sobreviveu é porque algo está para acontecer ainda na tua vida. Deus tem um plano, um projeto, um propósito para você. Você não está aqui a passeio, você tem um propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o próprio Deus ele vai escolher Moisés. Ele não só escolhe Moisés, mas ele vai capacitar Moisés. Ele vai chamar Moisés, e a Bíblia diz que ele vai autorizar Moisés. Então, olha comigo, ele foi escolhido, ele foi capacitado, ele foi chamado, ele foi autorizado. Pastor, quando é que ele foi escolhido? A Bíblia diz que ele foi escolhido dentro do ventre de sua mãe. A Bíblia diz que Deus iria enviar o libertador de Israel. Então ele foi escolhido desde o ventre. Pastor, quando que ele foi capacitado? A Bíblia diz que ele viveu na ciência do Egito, era a melhor ciência que existia na época. Aprendeu tudo o que existia, tudo que era alcance de alguma pessoa, ele tinha. Ele foi crescendo ali, sendo capacitado por Deus no Egito. Alguém comigo nesse lugar? Diga amém. A Bíblia diz que ele vai ser chamado aonde? No Monte Sinai. Um dia ele está pastoreando, um dia comum, um dia normal. A Bíblia diz que ele está pastoreando e de repente ele é chamado por Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É um dia comum que coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida e na sua história. Continue fazendo aquilo que é natural, acorde cedo, vá trabalhar, vá estudar,
cuida da casa, cuida da família, porque em dias naturais Deus começa a revelar o sobrenatural. Ele está trabalhando como um pastor de ovelhas. Para ele só mais um dia, para Deus é o dia do chamado. Para ele só mais um dia que ele vai sair de manhã e voltar à noite. E para Deus assim, não, é esse dia que eu vou marcar a história dele, chamar ele e mostrar que eu levantei ele para ser o libertador de Israel. Alguém comigo nesse lugar? Então continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não reclame do trabalho, não reclame do serviço, continue fazendo, porque nesse dia a dia, Deus vai te surpreender com a bênção. No seu dia a dia, no convencional, você dentro do ônibus às vezes, ali no trânsito, Deus vai te surpreender de uma maneira como você nunca viu, nunca sonhou. Alguém comigo? E Deus vai autorizar ele, vai dar poder para ele, vai entregar nas suas mãos um cajado, que é símbolo de poder, símbolo de autoridade. Então esse homem, ele é escolhido por Deus, ele é chamado, capacitado, ele é autorizado por Deus a levantar um grande exército, que é o exército de Israel. A Bíblia diz que ele vai, tira o povo do Egito, vão atravessar o Mar Vermelho com os pés secos, eles atravessam o Mar Vermelho, do outro lado, eles estão super felizes porque saiu da escravidão, eles estão contentes porque eles saíram no pior momento de suas vidas. E nesse momento vai acontecer algo que pastor, vai surgir um inimigo. Esse inimigo é o Amaleque, os amalequitas. Eles vão surgir no momento onde Israel está celebrando, no momento onde Israel está vivendo uma vitória enorme, só que eles não atacam de uma vez. Eles esperam Israel andar um pouco pelo deserto para se cansar. Eles esperam esse exército agora se cansar. Eu preciso que você entenda, a gente como igreja tem um inimigo comum, que se chama Amaleque, é a figura do diabo. Ele vai atacar a igreja, vai atacar a minha vida, vai atacar a sua vida, e nós temos que estar preparados para saber como ele faz, o que ele faz, da maneira que ele faz. Em Deuteronômio capítulo 25, 17, leia comigo, Deuteronômio 25, 17, olha o que está escrito. Lembra-te do que te fez no caminho, quando saías do... Então observe que o texto diz assim, não é para lembrar de quem é Amaleque, mas do que Amaleque faz. Você não precisa lembrar de quem é o diabo, você só precisa entender aquilo que o diabo faz, como ele trabalha, como ele opera, como ele age, como ele se manifesta. Eu não preciso saber quem é o diabo, de onde ele vem, eu não preciso saber de nada disso. Eu só preciso saber como ele ataca, porque eu tenho que estar preparado, para que se ele atacar, eu estou preparado para me defender. Então eu preciso entender que os amalequitas são opositores desse exército de Israel. Então a gente tem um opositor. No cotidiano da nossa vida, todos os dias, a gente tem um opositor, alguém que vai se opor ao seu crescimento, ao seu avanço, à sua prosperidade. Então ele vai se opor a tudo aquilo que é para você crescer, para você avançar. E nessa oposição ele tem formas de trabalhar. A Bíblia diz que os amalequitas, eles ficavam no sul de Israel, na parte de Canaã, uma parte boa, e todo o deserto do Sinai era deles. Eles eram conhecidos como os chacais do deserto. Fala comigo, chacais do deserto. Então logo o deserto é a casa deles. Aí Deus pega o povo e leva para o ambiente da casa dos chacais. Eles falam, agora está fácil, eu vou vencer, porque o deserto é o lugar que eu conheço, é o lugar que eu domino. Só que eles esqueceram que quem levou continua conosco. Quem me colocou no deserto não me abandonou no deserto. Porque o que vai fazer a diferença na sua vida não é o deserto que você enfrenta, não é o inimigo, é quem está com você, quem está ao seu lado, quem está contigo. E eu vim declarar nessa noite, essa casa, essa igreja, esse exército está bem acompanhado, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Olhe para mim, eles são descendência de Esaú, a briga lá de trás e vai perdurando. A Bíblia diz que quando eles vão atacar, eles não vêm de frente, eles são covardes, eles vêm pela retaguarda, por detrás, eles esperam você passar, e no momento que você baixa a guarda, eles atacam. Eles não pegam qualquer um, eles pegam aqueles que ficam para trás. Se você já fez uma caminhada, se você já fez alguma coisa em grupo, você vai perceber que tem aquele grupo que se distancia, vai na frente, e tem um grupo que fica para trás, vai se perdendo, vai se cansando mais rápido. Esses são os alvos dos amalequitas, porque ele vai minando o grupo maior. Para você que é escoteiro aí, fica a dica. Para você andar em conjunto, pega o mais fraco, coloca na frente para ele ditar as regras.
Aí ninguém fica para trás. Mas normalmente a gente pega os melhores e coloca na frente. Eles vão ditando um ritmo que tem gente que está lá atrás e não consegue acompanhar. E é assim na igreja, na casa do Senhor. Pessoas que estão aqui, de repente, pastor, eu não quero trabalhar mais, eu não quero servir mais, eu não estou aguentando, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais, eu estou vivendo uma luta, eu estou vivendo um tempo difícil, e é normal se cansar. O problema não é se cansar, o problema é parar, porque se você parar, alguém vai aparecer, e esse que vai aparecer quer destruir a tua vida, ele quer acabar com a sua história, porque nós temos um inimigo em comum, mas se andarmos em conjunto, o inimigo não consegue prevalecer sobre a nossa história. Alguém comigo nesse lugar? Mesmo decepcionado, não pare. Mesmo frustrado, não pare. Mesmo cansado, não pare. Continue, porque Deus tem algo ao teu respeito. Ele vai te distrair nesse momento. Nesse momento de cansaço, ele vai distrair você para você perder o foco daquilo que é essencial. Para você se distanciar desse exército e você ser uma presa fácil. Depois ele vai te ferir. Porque quando te fere, você não consegue voltar a andar com aquele exército novamente. Hoje o que mais tem são crentes feridos. Pessoas feridas com pastores, com igrejas, com placa de igreja, com ambientes de culto. Tem pessoas que ficam com raiva de mim porque alguém maltratou lá no estacionamento, eu não tenho culpa. A pessoa entrou, alguém xingou e falou, nunca mais pisa nessa igreja porque alguém maltratou lá fora. Eles estão feridos, é estratégia de Amaleque, para quê? Primeiro eu te ferir e te separar. Aí quando você ficar sozinho, você vira uma presa fácil. Fica fácil de pegar, fica fácil de prender, fica fácil mobilizar você. Vira para o seu vizinho e fala assim, não ande sozinho. Alguém comigo aqui? A Bíblia diz que ele chega num ambiente que se chama Refidim. Refidim significa lugar de descanso. E aquilo que era para ser um lugar de descanso, agora se torna um lugar de tormenta. Porque o inimigo vai aparecer, vai ser a primeira guerra de Israel. Israel nunca tinha lutado, não tinha enfrentado inimigo. Vai ser a primeira guerra de Israel. A primeira guerra que eles vão enfrentar agora, sem ter um preparo, sem ter uma capacitação. E a Bíblia diz que quando eles estão nessa situação, o povo começa a reclamar, o povo começa a... E Moisés tem uma direção. Ele pega Josué e fala, Josué, você vai para o vale, vai para a guerra, junta algumas pessoas com você, e eu vou subir a montanha, vem comigo que eu já estou indo para o fim, eu vou subir a montanha, e lá de cima eu vou interceder para que vocês vençam lá embaixo. A Bíblia diz que Moisés sobe a montanha, ele leva na sua mão o cajado, ele leva Arão e Ur consigo, ele sobe para o alto da montanha. A Bíblia diz que quando ele chega no alto da montanha, nesse momento agora ele vai estender os braços aos céus, vai erguer os braços aos céus. Enquanto ele erguia os braços ao céu lá em cima, o povo vencia lá embaixo. Pastor, até aqui eu conheço o texto, aqui, sim, até aqui eu queria que você chegasse comigo. Enquanto ele estendia as mãos, o povo vencia, mas ele cansava, e de repente quando ele cansava, ele abaixava. Aí quando ele abaixava as mãos, a Bíblia diz que o povo perdia lá embaixo. Deixa eu pegar o Moisés hoje aqui. Vem cá, João Leandro, você está mexendo no celular, vem cá. Você vai ver na meu Moisés agora. Aleluia. Sobe aqui, vem cá, varão. Aleluia. Vira para frente da igreja. Olha o Moisés, ó. Levanta os dois braços para o alto. Para o alto, para o alto. Levanta, varão. Aí, isso. Segura assim. A Bíblia diz que enquanto Moisés ficava com os braços erguidos, o povo vencia lá embaixo. Na medida que ele estendia os braços aos céus, Deus fazia uma vitória lá embaixo. Eu aprendo que quando eu estou com os braços erguidos, rendido ao Senhor, adorando ao Senhor, eu consigo vencer guerras lá embaixo. A minha vitória não vem daqui, a minha vitória vem de lá. Não abaixa o braço não, fica, segura, dói. A Bíblia diz que não foi uma guerra de 5 minutos. Foram horas e horas, ao ponto de raiar. Presta atenção. Durou horas e horas a guerra, e Moisés com as mãos. Arão e Ur, vendo que ele não conseguia mais ficar com os braços erguidos, eles tiveram uma ideia, o quê? Vou ajudar. Só que a primeira coisa que Arão e Ur faz é colocar uma pedra para Moisés sentar. Alguém comigo nesse lugar, diga amém. Aí agora Moisés se assenta na pedra. Deixa eu te ajudar, tá, varão? Normalmente eu não sou bonzinho assim não. Senta aí. Só que o braço continuou pesado. Levanta o braço, varão. Esse menino de hoje não está aguentando mais nada. Sangue de Jesus. O braço começou a pesar, mas tinha 2 que estavam para sustentar. Que estava o quê? Sobe um Arão e um Ur aqui correndo. Vem. Arão e Ur. Tem que chamar
chamar alguém? Vem, Ítalo, só rendo aí, fica agarrado aí, ó. Não pode namorar não, filho. Não pode namorar em casa, você não namora. Aqui você quer dar um que namora. Olha o Jeová revelando. Arão e Ur começou a sustentar Moisés. Enquanto ele sustentava Moisés aqui, Josué ancia lá embaixo. Você quer receber uma palavra em nome de Jesus? Nos momentos que você achar que não vai suportar mais, não vai aguentar, Deus vai enviar socorro para você. Deus vai enviar pessoas que vão sustentar você. Enquanto alguém está te sustentando, a vitória vai acontecer. Aleluia! Alguém crê nisso? Segura, varão, segura aí, não para não. Eu dei essa volta toda para chegar aqui, até aqui eu já preguei esse texto várias vezes. Só que o ponto que eu quero pregar hoje, está doendo? O pecado dói mais, vai por mim. Quando ele chegou nessa situação, e ficou o tempo todo com a mão erguida, a Bíblia diz que Deus garantiu a vitória. Quem garantiu a vitória? E quando acabou, Moisés ergueu um altar e falou: o Senhor é a minha bandeira. Obrigado. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Quando a vitória chegou, foi concluída a vitória, a Bíblia diz que Moisés agora ergueu um altar. Ele ergueu um. E nesse altar, ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Bandeira é quando você fala assim: esse domínio aqui agora está conquistado, esse território foi conquistado, esse território tem um dono. E quando alguém olhava para aquele território, tinha que ver o nome do Senhor. Qual bandeira você está erguendo nesses dias? A pergunta que eu te faço é: qual bandeira você está levantando nesses dias? A bandeira do autoconhecimento: não, eu sou bom, vai dar certo porque eu sou bom. A bandeira da força pessoal: não, eu aguento, eu vou passar por isso que eu sou bom. Ah não, pastor, a minha bandeira que eu estou levantando é meu know-how, eu conheço muitas pessoas importantes, eles vão me ajudar. Ou você é dependente do Senhor e fala assim: não, a bandeira que eu vou levantar na minha casa é a do Senhor. A bandeira que eu vou levantar no meu local de trabalho é do Senhor. Alguém chegou comigo até aqui? Até aqui você já ouviu, já preguei, mas aí que vem a loucura da pregação. Que enquanto eu estou meditando, estou voando, estou no céu. Deus começou a falar uns negócios estranhos comigo. Eu falei: Jesus, como é que eu vou explicar isso? Eu preciso da sua atenção agora máxima. E eu queria que você tomasse nota do que eu vou falar agora. Então vamos lá. Moisés aqui tem a tipologia do próprio Deus. Josué, a tipologia de Jesus. Então imagine o próprio Deus chegando no céu, chamando o filho de Jesus e falando assim: eu tenho uma missão para você, vai lá vencer esse exército. Jesus vai, Josué vai. E o pai faz o quê? Vai subir a montanha. Eu falei que era loucura, mas vou provar essa loucura na Bíblia. O pai agora vai estar na montanha. Enquanto o pai está na montanha, o pai ergue os braços. E Jesus vence lá embaixo. Alguém está comigo nesse lugar? Pastor, você quer dizer que Deus precisa de ajuda? Ele precisa de pessoas que vão cooperar. Eu vou te mostrar duas pessoas que vão cooperar nesse processo de vitória desse grande exército chamado igreja. Olhe para mim. Deus é tudo, Deus é? Eu preciso da sua atenção agora, é quase uma aula, não é nem uma pregação, é uma aula. Deus é? Imagina comigo norte, sul, leste, oeste. E Deus cobrindo todas as coisas, porque Ele é? Ele é? Eu preciso que você veja, Ele é? Se Ele é tudo, não existe o nada. O nada precisa aparecer. O nada precisa ser criado. E Deus, como tudo, Ele preenche todos os espaços. Até que um dia Deus resolve. Olhe para mim. Norte, sul, leste, oeste. Deus decide se contrair. Deus agora sai do sul. Deus sai do leste. Deus sai do oeste. E Ele vai se concentrar totalmente no norte. Eu não sei se você sabe, mas o norte sempre é o lugar mais alto. É o lugar. Por exemplo, se você ficar perdido e pegar uma bússola
e procurar o norte é o lugar mais alto, porque é o ponto que você vai chegar mais alto, vai conseguir ter uma visibilidade para você achar refúgio, guarida. Amém? Alguém comigo aqui? Está aqui comigo? Cutuca o vizinho e fala, dorme agora não. Seu cruzeiro já perdeu, não adianta chorar agora. Olha para mim. Deus agora vai se contrair, vai fazer o quê? Ele vai sair do sul, do leste, e vai se concentrar todo no norte. Pastor, isso é loucura do Senhor. E quando ele faz isso, nada aparece. O que vai aparecer? Leia comigo Jó 26, verso 7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o... Não tinha como ele criar nada, porque ele era tudo. Ele é tudo. Era, não, e é tudo. Se Deus não se contrai, ele não pode criar. Mas agora ele se contrai, vem um vago, um vazio, um nada, eu falo, agora eu vou criar. Eu sei que é difícil entender, mas você vai entender onde eu quero chegar. Agora, no meio do nada, ele vai criar todas as coisas. Está comigo? Aleluia! Diga glória. Pastor, meu senhor disse que Deus subiu a montanha. Ele não só subiu, como fez da montanha a sua morada. Leia comigo que está escrito em Salmo 68, verso 15 e 16. Está aí. Vá para o vizinho e fala, está escrito. O monte de Deus é como o monte de Bazã. Um monte elevado como o monte de Bazã. Verso 16. Por que saltais, ó montes elevados? Aqui, os montes começaram a ficar com inveja de Bazã, porque Deus escolheu uma montanha para estar e se estabelecer. Aí ele fala, este é o monte que Deus desejou, algumas traduções escolheu para a sua, e o Senhor habitará nele. Peraí, agora volta no texto comigo. Deus, Moisés, Josué, Jesus, o pai fala, ó Jesus, tem uma missão para você, o quê? Vai guerrear, e eu vou para onde? Vou para o alto da montanha. Está dando para entender ou não? Agora Deus só para o alto da montanha estabelece o seu trono. A montanha mais alta do Senhor, o ponto mais alto do Senhor. Lá o Senhor levanta as suas mãos, e Ele tem um cajado de autoridade, aleluia. Enquanto Ele está com as mãos erguidas aqui, o povo lá embaixo, o povo começa a desfrutar do poder, da glória, da manifestação, das coisas poderosas existentes. Pastor, como assim? Eu quero te apresentar dois corpos, Arão e Ur. Quem são eles, pastor? Simples. Um corpo é a igreja, e o outro corpo é o Espírito Santo de Deus. Só através da igreja e do Espírito Santo que o poder de Deus se manifesta. Quando a igreja se une com o Espírito Santo e se conecta ao Pai, a vitória é certa aqui embaixo. Uma igreja desunida é uma igreja enfraquecida. Uma igreja que não anda com o mesmo propósito é uma igreja fraca. Mas quando a igreja está no mesmo propósito, alinhado, e se é cheia do Espírito Santo, são dois corpos que se unem para se conectar ao Todo-Poderoso que está no alto da montanha e faz a gente vencer aqui embaixo as guerras e as batalhas. Alguém está entendendo isso aqui, em nome de Jesus? É por isso que eu preciso me envolver com a igreja, com o corpo. Eu preciso me estabelecer dentro da igreja. Deus não te chamou para ficar só sentado. Ele te chamou para você governar em terra. Comece a trabalhar, comece a servir. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Talvez você nunca serviu na casa do Senhor. Talvez suas batalhas estão enormes, porque você não consegue servir na casa do Senhor. E você coloca desculpa em tempo, em momento, dificuldade. Mas quem quer prioriza. Enquanto você estiver servindo para o reino vence as guerras para você. Só que não adianta servir de qualquer jeito, tem que servir cheio do Espírito Santo. Porque, pastor, o que o Espírito Santo faz? Algumas coisas. Eu quero citar só duas. Primeiro, vamos lá, João 14, 26. João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará, Jesus falando, em meu nome, esse vos ensinará. O que você precisa saber, o Espírito Santo te ensina. O que você precisa compreender, o Espírito Santo tem poder para te ensinar. Pastor, não estou dando sabedoria. Peça ao Espírito Santo, se encha dele, porque ele vai te ensinar todas as coisas. Ele faz só isso, pastor, ele ensina? Não.
Ele faz outra coisa importantíssima, que e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele está dizendo assim: eu tenho o poder de te lembrar de toda a palavra que Jesus já liberou ao seu respeito, toda a palavra que Jesus já entregou para você. Eu tenho o poder de revelar isso para a tua vida. E se você se encher de mim, eu não só vou te ensinar todas as coisas, como vou te lembrar daquilo que Jesus já disse que vai acontecer. É verdade, é verdadeiro. Fala comigo. Deus no alto da montanha. O que ele está segurando, pastor? Um cajado. Fala comigo, cajado. E o cajado é de? Aquela montanha é como se fosse o Gólgota. E aquela madeira é como a cruz do Calvário. No alto da montanha, o Deus Pai levanta a madeira e fala assim: a morte não pôde o deter. Enquanto o símbolo da cruz é levantado, o povo vence lá embaixo. Enquanto a cruz é erguida, o povo vence lá embaixo. Quando alguém te perguntar qual é o motivo do teu sucesso, é a cruz. Qual é o motivo de você romper? É a cruz. Enquanto você estiver levantando a cruz, a vitória vai continuar acontecendo. Mas se abaixar a cruz, meu irmão, aí a derrota é certa. Mas quando você levantar a cruz, a vitória virá do Senhor. Fala comigo. 2 corpos. O primeiro, a igreja. E o segundo, o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse para a igreja. Mateus 16, 18. Coloca para mim, vamos ler. Fala com seu irmão, está escrito. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. E as portas do inferno não prevalecerão contra. A ordem de Moisés para Josué: Josué, vai lá e enfrente o inimigo. Vai lá e avance contra o inimigo. A ordem de Jesus para a igreja é vocês que avançam contra o inimigo, não o inimigo que vem contra vocês. As portas do inferno não prevalecerão. O que é isso? A igreja atacando, o inferno recuando. A igreja atacando, o inferno recuando. Mas para você atacar não pode ir de qualquer jeito. Só pode ir se for cheio do Espírito Santo de Deus. Os discípulos estavam já resolvidos, falaram assim: agora é a nossa hora, vamos embora, vamos vencer, vamos arrebentar. Eles falaram assim: não, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus está dizendo: olha, meu filho, você pode estar na igreja, mas se não estiver cheio do Espírito Santo, é como se não tivesse. Se você pode estar aqui dentro dessa reunião, mas se não se encher do Espírito Santo, é como se não estivesse. É por isso que há muitos no nosso meio que estão fracos, anêmicos espiritualmente, não tem força para orar, para clamar. Entra aqui, é só boca para. Ei, irmão, a pessoa não consegue fazer mais nada porque não está cheio do Espírito Santo. Mas quando você encontra com alguém cheio do Espírito Santo, ele pode estar na guerra, ele pode estar na luta. Ele fala assim: eu sei que eu vou sair vencedor, porque eu não só estou servindo na igreja, mas eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E eu sei, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Quem está comigo reage nesse lugar. Quando você estiver na igreja, mas estiver mesmo trabalhando, servindo, honrando, e for cheio do Espírito, vai acontecer um negócio poderoso. O que, pastor? O que está escrito em 1 João 3,8? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, o poder de Deus começa a emanar pela igreja. Aí o inimigo não consegue resistir. Aí o inimigo não, porque quando ele olha para o céu, Deus está com as mãos erguidas, porque a igreja está funcionando. Eles estão unidos com o Espírito Santo. E quando o Pai se une ao Espírito e o Filho está trabalhando, meu irmão, não tem demônio que fica no teu caminho. Eu vim liberar essa palavra hoje. O que? Quanto mais você se interessar pelo corpo, pela igreja, mais Deus vai liberar vitória sobre a tua vida. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais milagre vai acontecer e mais o inimigo vai ser derrotado. Fica de pé, termina. O Espírito Santo e a igreja, quando se unem, faz o propósito do Pai ser estabelecido. O
inimigo perde quando a igreja está conectada ao Espírito Santo de Deus e ao Pai. O Pai decidiu estar no mais alto das montanhas. Ele falou: as minhas mãos estão estendidas sobre vocês, mas eu preciso que vocês entrem no corpo e seja ativo no corpo. Deixa eu fechar a Bíblia, senão eu prego muito tempo. Você já viu que quando algo no seu corpo morre, quem está aqui diga amém. Logo o seu corpo quer pôr quer expulsar. Porque em um organismo vivo não pode ficar aquilo que é morto. Alguém está aqui? Em um organismo vivo, aquilo que é morto não pode permanecer. Pessoas que não conseguem se encher do Espírito Santo, elas estão mortas espiritualmente falando. Elas tentam se inserir no corpo, mas não conseguem. Nenhuma igreja é boa, nenhum lugar é bom o suficiente. Tudo para você está ruim. Você não consegue se encaixar em nada. Você se sente uma peça fora do quebra-cabeça. Mas quando você se enche do Espírito Santo de Deus, às vezes o louvor nem é tão bom, você fala: que louvor maravilhoso. Talvez o culto nem é lá aquela belezura. O pastor prega mal igual o pastor Vinícius, fala assim: não, mas que pregação maravilhosa. Quem faz isso é o Espírito Santo, irmão. Moisés, quando subiu, ele falou assim: eu não vou subir sozinho, vou levar 2 comigo, porque eu sei que vai chegar uma hora que vai cansar. Eu sei que vai chegar uma hora que eles não vão ter força mais. Mas se a igreja estiver cheia do Espírito, o Pai continua liberando bênção. A Bíblia diz que Moisés, ele ergue um altar, ele ergue e diz: o Senhor é a minha bandeira. Sabe o que acontece? Quando você ergue um altar para Deus, Deus te visita com fogo. E uma das manifestações do Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo, é o fogo do Espírito. Quando você ergue altar, o Pai fala: eu estou mandando mais fogo para você. Eu estou mandando mais da minha presença para você. Eu prego nessa noite para pessoas que estão enfrentando grandes batalhas, grandes guerras. E tem hora que você fala assim: vou perder essa guerra, vou perder essa peleja. Só que o Pai está dizendo: não vai não. Porque eu resolvi estabelecer nesse mês um ambiente onde você vai preparar o altar e eu vou visitar esse altar. E altar que Deus desce tem vitória. Altar que Deus desce tem vitória. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir essa palavra, o quê? Este mês é o mês de você erguer altares, porque o Pai vai descer, e quando Ele desce com a vitória, Ele desce com o milagre, Ele desce com a resposta. Tem alguém comigo neste lugar? O Pai está dizendo: o meu poder vai ser manifesto. Como? Através da igreja, através do Espírito Santo de Deus. Quando nos reunimos nesse ambiente, não é prédio, é igreja. Quando nos reunimos nesse lugar, pessoas se conectam a pessoas e o propósito é estabelecido. Quando nos reunimos nesse lugar, o Espírito Santo tem prazer em descer e encher aqueles que estão vazios, em dar força para aqueles que estão fracos. Mas você precisa clamar, você precisa rasgar o falar: Senhor, eu preciso ser cheio de Ti. Senhor, eu preciso mais da Tua porção. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Tem alguém com sede nesse lugar? Tem alguém com fome nesse lugar? Atrai a presença dEle para esse lugar. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Clama a Ele, clama, 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 clama. Clame, vai.